Olá, queridos irmãos, irmãs, Igreja do Senhor Jesus, Igreja Presbiteriana de Olaria. Temos a honra de participar da 40ª reunião ordinária do Supremo Concílio da nossa Igreja Presbiteriana aqui em Cuiabá. E nós estamos aqui nas dependências, num estúdio, nas dependências da Igreja de Cuiabá, tendo a honra de termos aqui dois colegas, dois pastores, líderes no trabalho de UCP, no trabalho de adolescente, reverendo José Roberto, quase meu xará, exatamente. E o reverendo Esdras, trabalhando com os adolescentes, né? E eles terão oportunidade de falar sobre o trabalho deles e também trazer uma palavra, né, direcionada ao nosso trabalho aí em Nova Friburgo, nessas duas frentes tão carentes, né, no nosso dia a dia. A gente tem visto aí as dificuldades de se manter os adolescentes, se manter os jovens na igreja, né? Então eles vão trazer palavra nesse sentido. E a formação de crianças também, a gente tem visto, parece cada vez menos crianças em nossas igrejas, né? E eles vão trabalhar isso. Mas eu quero deixar aqui para a nossa introdução, texto da palavra de Deus que se encontra na primeira carta do apóstolo Paulo a Timóteo, quando ele, depois de fazer várias exortações, várias orientações ao pastor Timóteo, ao filho na fé Timóteo, ele diz: para que, se eu tardar, fique ciente de como se deve proceder na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, coluna e baluarte da verdade. É sobre esse proceder que eu quero, a gente quer compartilhar aqui. Eu sei que eles vão compartilhar sobre esse proceder nosso diante do Deus vivo, diante deste grande privilégio que temos de sermos coluna, baluarte da verdade, num tempo tão difícil que temos vivido. Eu quero orar, logo em seguida o reverendo José Roberto estará com a palavra, depois o reverendo Esdras também. Vamos orar, colocando este momento nas mãos do nosso Deus. Pai querido, Deus de infinito amor, de graça e de misericórdia, louvamos ao Senhor, ó Deus, pelo rico privilégio que o Senhor nos concede de sermos chamados teus filhos, de sermos resgatados pelo sangue precioso do Senhor Jesus. Obrigado, Pai, por fazermos parte desta igreja resgatada, igreja que é preciosa aos teus olhos. Venha, ó Deus, através da tua palavra, através do teu ensino e da ministração dos teus filhos aqui, direcionar as nossas vidas, para que possamos ser esta coluna e baluarte da verdade nos dias tão difíceis que nós temos vivido. Agradecemos ao Senhor pela vida e o ministério dos teus filhos, reverendo José Roberto, no trabalho de UCP, já há longos 12 anos à frente desta secretaria na nossa Igreja Nacional. E também o reverendo Esdras, no trabalho que ele desenvolve com os adolescentes. Louvamos o teu nome pela vida deles, por suas famílias, as igrejas que dão suporte a eles. Enfim, ó Deus, a Ti toda a honra e toda a glória e todo o louvor. Nós oramos com os méritos da cruz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Amém. Alegria muito grande estar aqui com vocês. Então recebo aí um abraço carinhoso e fraterno a todos que fazem parte da Igreja Presbiteriana de Olaria e também todos que fazem parte do Presbitério Sul, lá de Nova Friburgo. Então, uma alegria muito grande. A Nova Friburgo é uma região em que eu já pude visitar por 3 vezes, né? Então foram momentos especiais para mim, de lembranças boas, uma lembrança um tanto quanto triste, pesarosa, porque uma dessas vezes eu fui até Nova Friburgo a convite da Rejane, que era a secretária, que estava envolvida com toda a parte da UCP, e um tempo depois soubemos da fatalidade que aconteceu com ela, com a sua filhinha, né, a morte através daquele acidente automobilístico. Graças a Deus seu esposo não faleceu, mas a gente fica com esse sentimento de saudade, de pesar, mas
também me lembro de todo o tempo de alegria, de treinamento, todo o tempo de satisfação que eu tive lá. Então, a todos que são da região, o meu forte abraço, em nome de todas as crianças da UCP, em nome da Secretaria Nacional da Infância, ao reverendo Roberto, que me convidou para esse momento muito especial, pastor da Igreja Presbiteriana de Olaria. Muito obrigado, pastor, reverendo, pelo seu convite. Ao meu amigo Esdras, um cara que mora no meu coração, um cara que eu tenho um carinho especial por ele. A gente tem andado esse Brasil todo aí, trabalhando com os adolescentes e com as crianças, nessa parceria, né? Eu vou preparando para ele, ele já vai preparando para a mocidade e assim a gente vai fazendo o nosso trabalho. Pois bem, a ideia hoje é poder trabalhar um pouco sobre essa temática de ser baluarte, coluna da verdade, né? E nesse mesmo livro, né, nessa mesma temática, Paulo escrevendo ao seu filho na fé, o seu pupilo, né? Quando a gente diz filho na fé, a gente fala, mas entende que desde a tenra infância, ou seja, desde criança, eu já estou colocando aí, não tinha o CP lá, mas desde a infância, Timóteo já sabia as Sagradas Escrituras. Isso ele teve a oportunidade de saber através da sua avó Loide e da sua mãe Eunice. Basta seguir aí a leitura do texto que você vai poder ver isso. Então, a ideia sempre foi de Paulo olhar para Timóteo como esse pupilo, como esse aluno, e olhar para Timóteo fazendo com que Timóteo valorizasse aquilo que de fato precisa ser valorizado. Olha, se isso era verdade naquela época, e o que é que precisava ser valorizado? A palavra de Deus. Tanto que ele coloca lá que toda a escritura é inspirada por Deus, útil para o ensino, para a educação, para a correção da justiça, a fim de que o homem seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. E nós estamos vivendo um tempo difícil. São tempos difíceis. Nossas crianças, os adolescentes também, daqui a pouco o Esdras vai poder falar sobre isso, mas trazendo um pouco aqui para a área da infância, estamos vivendo um tempo onde as crianças estão expostas a muitos mestres, né? São influenciadores digitais, são mestres na escola, são mestres na rua, são mestres em todos os lugares, e em todos os lugares elas estão ouvindo premissas, elas estão ouvindo princípios, e muitos desses princípios, premissas ou ditas verdades não são nem de longe as verdades que a palavra de Deus nos aponta, né? Então, devido a essa preocupação, né, e eu tenho certeza que os adolescentes também estão fazendo isso, nós da Igreja Presbiteriana do Brasil, Secretaria Nacional da Infância, nós temos a preocupação de trazer não só a criança que faz parte da UCP, mas aos seus pais e a todos aqueles que se envolvem com a infância, sejam professores, orientadores, líderes de departamento, a ideia de que é pela palavra, é com a palavra que nós vamos poder mudar toda essa situação. Porque é pela palavra que esses outros influenciadores estão alcançando o coração dos nossos filhos, das nossas crianças. Porém, é por uma palavra que está desviada da vontade de Deus. É por uma palavra ideológica, é por uma palavra, vamos dizer assim, de cunho inclusive lascivo, pornográfico muitas vezes, que traz à criança a ideia de que o certo virou errado e o errado virou certo. Então, nós estamos cientes dessa situação e nós estamos fazendo de tudo. E queremos que vocês da Igreja Presbiteriana de Olaria, que estão nos escutando, vocês que fazem parte do Presbitério Sul de Nova Friburgo, entendam a responsabilidade que nós temos. E vocês também, quando eu digo nós, vocês estão aqui juntos com isso. De que, pastor? De que estas? De levar e de sermos esses baluartes, de estarmos aqui para, como bons apologetas, defender a nossa fé. Mas essas crianças só vão conseguir defender a fé se elas puderem entender que fé é essa,
se elas puderem ter acesso a essa fé, né? À palavra de Deus. Por isso, valorize a sua UCP, valorize as reuniões, que as reuniões da UCP sejam reuniões que tenham, em algum momento, né, o foco na palavra de Deus. As suas escolas bíblicas dominicais, de fato, sejam focadas na palavra de Deus. As reuniões, os encontros, as EBFs, enfim, toda a programação esteja pautada na palavra de Deus, porque ela é a nossa única regra de fé e prática. Mas como vocês estão vendo, eu gosto de falar e falo muito. Se eu continuar aqui, eu não vou conseguir dar o espaço aqui para o meu amigo, e eu sei que ele tem muita coisa. Mas é uma alegria, um beijo em vocês, é uma alegria imensa estar aqui e falar com vocês. E contem conosco. A Secretaria Nacional da Infância da IPB está à disposição, estamos marcando já aqui com o Roberto uma oportunidade de estar aí com vocês e fazer uma programação junto com toda a região. Muito bem, aproveitando também esse tempo precioso, quero deixar registrado aqui a nossa gratidão, não só ao reverendo Roberto, mas a igreja também de Olaria. E eu sei que existem dezenas, quero imaginar aqui, dezenas de outras igrejas lá no sino do Serrano Fluminense, do qual o Presbitério Sul de Nova Friburgo faz parte. Então, eu acredito que esse vídeo vai chegar um pouquinho mais longe do que esses ambientes que a gente está pensando. Sabendo disso, preciso compartilhar aqui algo que o meu querido amigo Zé Roberto permitiu, me dando esse tempinho agora para também compartilhar. Existe uma temática que nos ensina muito. Para nós, ela é extremamente relevante para enfrentar os desafios do tempo presente. Principalmente os desafios voltados para a adolescência, de 12 a 18 anos. Você que tem um pouquinho mais do que isso, vamos imaginar, de 30 para cima, com certeza já passou pelo seu coração que esses tempos de hoje estamos vivendo dias loucos, diferentes, completamente diferentes daquilo que a gente viveu. E isso é uma verdade. Por isso, me desculpe aqui, reverendo, me preste os seus óculos aqui por um momento. Opa! O que eu estou convidando, através desse vídeo, é justamente a colocarmos outros óculos. Porque olhar para o nosso tempo e ver o que está acontecendo é fácil e está realmente bagunçado. Tem uma coisa complicada, ausência de valores, de princípios, culturas sociais distorcidas, dores, inseguranças. Como tem crescido o movimento de ansiedade dentro das nossas igrejas. Adolescentes aos dezenas estão chegando, aproximando de nós, dizendo que o coração não consegue lidar com aquilo, está super ansioso. E a gente sabe que a ansiedade tem a ver com credulidade. Precisamos colocar os óculos certos para enxergar, ver esse tempo. Isso que eu estou fazendo é justamente convidar a olhar para esse tempo com uma outra cosmovisão. Se a gente se deixar levar pelo tempo presente, vai ser impossível viver e ao mesmo tempo experimentar a paz de Deus pela cultura, pela expressão desse tempo. Então temos que viver contra a cultura sim, colocando outros óculos, baseados naquilo que o Zé Roberto já compartilhou conosco. É sempre centrado na palavra. Quero trazer então um texto para a gente rapidamente pensar sobre isso. O texto do quadriênio do trabalho com os adolescentes, que começa agora em 2022 e vai até 2026, é justamente esse. Porque para mim tem por certo que o viver é Cristo. O que ele pensou, o que ele falou, a maneira como ele nos disse que deveríamos viver, isso é viver para ele. Às vezes a gente chega para Deus e diz, eu te amo, sério. Porque ele falou, aquele que me ama, ele obedece aos meus mandamentos. Ele vai guardar essa verdade e vai viver como eu viver. Assim a gente demonstra que realmente vive. O que essa geração está precisando então? A nossa geração de adolescentes precisa ver exemplificado esse testemunho vivo de quem Cristo é. Como isso pode ser feito? Lá dentro de casa. Se o pai ou a mãe que entendem essa verdade começam simplesmente a viver, ao invés de oferecer simplesmente palavras, palavras são boas, mas a gente precisa ir além delas. Eu preciso afirmar a verdade, que é a verdade absoluta, mas preciso ir além da palavra falada. Eu preciso demonstrar com a minha vida de que mentir é errado, de que ser falso na hora das negociações também é errado. Preciso mostrar que roubar é errado mesmo.
com algumas atividades internas relacionadas à nossa família. Eu tenho que mostrar em todos os âmbitos da minha vida que isso realmente é ruim, errado, desagrada a Deus e vai ferir a nossa relação social de uns para com os outros, vai trazer tristeza, infelicidade na nossa jornada existencial. Se eu não fizer isso de maneira vívida, vai ser muito, mas muito difícil dizer para ele: olha para a igreja, viva o significado de ser Cristo. Eu vivo esse significado de ser Cristo na prática, diariamente, observando e praticando esses mandamentos. Sabendo disso, quero convidá-los a participar conosco, porque é um quadriênio longo, estamos começando agora, temos muito que desenvolver em conjunto. Por isso, procure o mais breve possível. Quem sabe você que está nos assistindo nem é da igreja, mas está ouvindo, está passando aí pelas mídias sociais, está ouvindo. Procure um grupo, uma família da fé que acredita em verdades absolutas, que são colocadas por essa lente, a lente da verdade absoluta, que é a palavra de Deus. Nela a gente pode confiar. Ela diz que ela é boa, ela é perfeita e ela é agradável. Ela fala a respeito de si mesma dessa seguinte forma: eu quero que é bom para a minha família, para a minha vida, eu quero que é agradável nessa jornada existencial, então acredite nela. Não acredite na cultura, no tempo. Vamos viver contra a cultura, a favor de uma verdade que foi anunciada para ser o melhor para nós, que é a vontade de Deus. Aqui fica esse recado. Precisando, nos procure, tanto eu como a Secretaria também da Infância, estaremos juntos nesse propósito de auxiliá-los a caminhar sempre nessa imitação de Cristo. Não existe vida melhor. Amém. Deus abençoe a todos. Até breve, juntos aí, compartilhando do amor de Cristo Jesus. Obrigado, Esdras. Obrigado, Zé Roberto. Prazerão estar com vocês. Prazer. Muito bom. Todo nosso, querido, todo nosso. Um abraço.